Professor, já vamos para as perguntas. A primeira pergunta é um pouco mais biográfica de formação do senhor. A gente já viu em alguns cursos, algumas aulas do senhor, também em artigos, o senhor mencionando que, bem jovem, já tinha lido boa parte do melhor da literatura brasileira, da literatura portuguesa também. E num artigo no livro Dialética Simbólica, o senhor menciona um exercício que o senhor fez com diversos autores, o senhor menciona explicitamente alguns autores, imitando o estilo deles para assimilar aquelas capacidades expressivas, etc., para aprimorar. E é evidente o efeito que isso teve, o autodomínio da linguagem que o senhor tem, etc. E a gente queria saber se tem mais alguma dessas práticas ou exercícios que o senhor fez na sua formação, que o senhor acha que contribuíram, né, para essa formação da linguagem, para esse domínio da linguagem que o senhor tem. Olha, um jogo que foi importante. O que é esse barulho aí? Tem algum cachorro aí? Minha cachorra está quietinha. Bom, é o seguinte, um exercício que foi muito importante para mim é que eu tinha vários empregos, né? Não tinha tempo para nada, então eu planejava as coisas que eu ia escrever e tinha que guardar na memória. Eu ia, assim, estava no trem, no metrô, no ônibus, eu ia decorando o que eu queria escrever. Isso, para mim, foi fundamental. Talvez tenha sido o exercício mais importante da minha vida, porque isso me ensinou a pegar, vamos dizer, o sentido da forma do texto, a forma integral do texto, guardá-lo todo na memória, com começo, meio e fim, e então você sente a harmonia do conjunto, não só das frases soltas, tá entendendo? E isso aí, qualquer pessoa que lê os meus artigos vê que eles nunca se perdem, eles sempre têm uma ordem interna, a ordem às vezes sutil, parece que vai mudar de assunto, mas não muda, volta, né? Eu fui aprendendo, essa seria a arte da composição, na verdade, né? Eu fiz isso durante muitos anos, né? Eu, assim, casei muito cedo, tinha filho, tinha que trabalhar, às vezes tinha 3 empregos ao mesmo tempo, né? Então não dava muito tempo para sentar e escrever, né? Então, ou eu lia no ônibus, lia no metrô, e compunha as minhas coisas também no ônibus e no metrô. Isso foi... Olha, atrapalhou, eu achava ruim, mas hoje eu acho que foi bom. Perfeito. Então, decorar, né? Eu sempre acho bom decorar texto, decorar poesia, isso é muito importante. Decorar música. Eu lembro que até em São Paulo eu dava um curso que eu tocava a Quinta Sinfonia de Beethoven 50 vezes. Falei, vocês vão ter que decorar cada nota, desgraçado. Você não sabe tocar nada, nem não sabe tocar nem campainha. Mas você vai lembrar tudo do começo até o fim. Eu fazia isso muitas vezes. Eu tinha uma tia que morava perto de casa, ela tinha uma bela coleção de discos, né? E uma vez eu fui lá e estava ouvindo lá a Quinta Sinfonia e vi atrás uma explicação da estrutura da música. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Daí o cara dava o sentido da ordem interna da coisa e da forma total. Eu falei, isso que ele fez aqui com esta música, eu tenho que fazer com todas. Eu tenho que chegar ao ponto que eu consiga descrever cada música, mesmo nada entendendo de música, tá entendendo? Sim. Então, com isso, eu fui pegando tão bem a estrutura das músicas que uma vez eu até morava na casa de um maestro e ele pedia para eu fazer análise musical e eu fazia, né? Depois, você estudou música? Eu falei, não, você não toca nem gaita, nada, nem campainha. Mas eu tinha a compreensão da estrutura. Isso foi exercícios importantes na minha vida, né? Decorar, olha, a memória, as pessoas não dão valor para a memória, mas a memória é tudo. Mas se você pergunta por que os alunos chineses são sempre os melhores do mundo, porque eu conseguir escrever papai e mamãe, ele tem que decorar 5.000 caracteres. Então fica inteligente mesmo não querendo. Tá? Perfeito. E, professor, nessa linha mesmo, também o senhor é muito mais conhecido publicamente, né, pelos debates que o senhor travou com algumas personalidades, pelo trabalho como articulista, e sempre se destaca a capacidade retórica do senhor, né, muito impressionante, e no sentido positivo, claro, né, de expressão, convencimento. O senhor passou por alguma formação específica, assim, para a prática disso, ou autoeducação? Porque é evidente que a teoria o senhor conheceu pelas leituras, tal, o senhor, Aristóteles, etc., mas passou por alguma prática, alguma coisa para ter essa capacidade? Olha, não sei, eu comecei falando em público, eu tinha 8 anos de idade, eu era um cara de pau, né?
Isso, evidentemente, ajuda. O sujeito tem que vencer a timidez, tem que perder o medo de falar em público. Você, manda vir o auditório, tem 2.000 pessoas, manda vir. Assim que isso tem que ensinar para as pessoas, para elas não terem... Aqui nos Estados Unidos, todo mundo aprende a falar em público. Você está entendendo? Como é que aprende? Técnica, não, bota o sujeito na frente do auditório, o cara tem que falar, né? Tem que se virar. E todo mundo acaba aprendendo. E isso tira a inibição e também desenvolve o próprio sentido da memória, do que você quer dizer para eles. Né? Mas eu, como pequenininho, ainda eu comecei a trabalhar no programa de rádio. Eu fazia o programa de rádio na rádio da igreja, a Rádio 9 de Julho. Né? Era negócio de musiquinha, eu era uma espécie de disc jockey. Né? Apresentava musiquinha para o pessoal. Eu sempre gostei disso. É claro que mais tarde eu fui estudar e tal, mas tudo que eu estudei não acrescentou nada àquilo que a prática já tinha ensinado. Né? Eu apenas aprendi os nomes das coisas que eu já estava fazendo. Claro, alguma coisa deve ter acrescentado, mas eu acho que o principal mesmo foi a prática. Né? Eu lembro que quando eu estava no ginásio, tinha um amigo meu que queria ser ator, né? E ele vivia estudando teatro, então era um cara de muito talento. Ele queria formar um grupinho de teatro, ele estava muito triste porque não tinha ninguém no grupo de teatro. Eu falei, deixa comigo. Né? Daí eu percorri todas as classes, dei um esporro em todo mundo. Quando chegou no fim da tarde, o grupo de teatro tinha 80 pessoas. Falei, tá aí essa turma, faz aí o seu espetáculo. Aí ele ficou muito contente, deu tudo certo. E, professor, nesse domínio aí da retórica, né? O senhor acha que tem ainda grandes oradores contemporâneos que o senhor admira e Ninguém. Não tem mais? No Brasil não tem mais. Não tem mais mesmo. Já teve. Né? Se você ouviu os discursos antigamente, tipo Carlos Lacerda, né? Você ficava muito impressionado. Eu ainda ouvi muitas vezes o Paulo Brossard. Paulo Brossard é um homem muito engraçado. Né? E oradores de outra época, que a gente só conhece por escrito, não tinha gravador, no tempo do Rui Barbosa não tinha gravador, né? E houve excelentes, né? De qualquer modo, de modo geral, o padrão dos políticos era muito, muito maior. E era tudo muito mais interessante, você nem imagina. Mesmo porque não tinha essa porcaria, essa frescura politicamente correta, as pessoas falavam do jeito que eles davam na cabeça, né? Eu lembro até uma discussão que tinha uma deputada também muito eloquente, chamada Conceição da Costa Neves, né? E ela estava discutindo com o Carlos Lacerda, e ela disse assim, senhor Lacerda, o senhor é um purgante. E ele respondeu, e a senhora é o efeito. Imagina se fizesse isso, hoje ia para a cadeia. Antigamente a vida era muito... Eu tenho dó de pessoa jovem, viu? Porque eu vivi numa época onde tudo era imensamente mais divertido. E nem por isso a sociedade era pior do que agora, mas era muito melhor. Você não tinha tanto crime, não tinha tanta violência, não tinha tanta maldade. Né? Hoje o pessoal tem medo de palavras. Né? Aristóteles dizia, a palavra cão não morde. Né? Mas hoje você fala cão, o sujeito já sente a mordida. Né? Inclusive, professor, né, o senhor mencionou o Carlos Lacerda, e há algumas semanas nós estávamos ouvindo aí um discurso que ele fez lá numa comissão de Constituição e Justiça, alguma coisa assim, né, se defendendo de uma acusação. Nós achamos aquilo, assim, impressionante, o tanto de alusões e construções complexas que ele faz ali, diante de políticos, e acreditamos que o pessoal estivesse entendendo a coisa. Assim, se ele fizesse o mesmo discurso no parlamento de hoje, ninguém ia entender nada, o pessoal ia sair correndo. Exatamente. Quer dizer, o negócio do analfabetismo funcional é o grande problema brasileiro. O pessoal pensa que o problema é a esquerda, o comunismo, falou, não, para isso ainda falta muito. Primeiro as pessoas precisam se alfabetizar para ser comunistas, não chegaram lá, você está entendendo? Quer dizer, o comunista de hoje é uma vergonha para o comunismo, ele não sabe, mas é. Né? Então, o problema é a total destruição da inteligência brasileira. Isso, é claro, foi culpa da esquerda, porque eles dominaram todo o sistema educacional e o transformaram num instrumento para fazer militantes e votantes e eleitores.
Só serve para isso, não serve para absolutamente mais nada. Então, eles são culpados disso e acho que devem pagar por esse crime, sim. Né? Uma vez eu vi ter uma reunião de ex-ministro da Educação, eu falei, olha, o certo seria juntar todos e mandar todos para a cadeia. Porque o que eles fizeram para o Brasil é um crime, não há como descrever o crime, porque, você veja, é da escola da educação que sai a própria classe política. Então, se a classe política vai ficando cada vez mais burra, os problemas mais simples cada vez têm menos solução. Você não vê uma discussão inteligente sobre o que quer que seja. Tudo é resolvido na base da torcida, você está entendendo? Da torcida ou da propina. São os fatores retóricos que existem, é isso. Você junta a torcida para intimidar o outro ou você solta um dinheiro na mão dele. É isso? Ou nega propinas. Negou, isso também é um argumento fantástico. Né? Você faz o que eu quero, senão não te dou mais dinheiro. Né? Então, o negócio baixou de nível, é uma coisa impressionante. Quer dizer, antigamente havia mais franqueza e havia mais inteligência. Se você acompanha, por exemplo, os debates, eu era criança, eu acompanhava os debates entre Adhemar de Barros e Jânio Quadros. Era um negócio imensamente divertido. Tá? Eu lembro assim, o meu pai era ademarista. Eu perguntava para ele, pai, quem você vai votar para presidente? Doutor Adhemar de Barros. Quem você vai votar para governador? Doutor Adhemar de Barros. Quem você vai votar para deputado? Doutor Adhemar de Barros. Quem era ademarista, quem era janista, era janista. Né? Havia torcidas imensas. Mas os dois mereciam essa torcida, porque eram homens de enorme talento, tá entendendo? Tanto o Adhemar quanto o Jânio. E os debates eram muito vivos, eram acalorados mesmo. Né? Não tinha essa frescura que tem hoje, que não pode falar nada, todo mundo... alguém falou, é ditador do ofendidinho. Está todo mundo ofendidinho. É uma coisa impressionante. Né? Eu não ligo, por exemplo, os caras falam mal de mim, porque eu falo mal deles também, pô. É uma competição. Você quer me ofender? Vamos ver quem ofende melhor. E aí parece que os discursos dos políticos são todos feitos por assessorias de imprensa, uma coisa toda moldadinha, para não sair muito da linha, para não pegar mal, né? Claro, claro. E outra coisa, você veja que nos últimos, vamos dizer, 40 ou 50 anos, toda a atividade intelectual foi monopolizada pela universidade. Então, ela faz parte do currículo, né, do programa de carreira, do plano de carreira. Então, como é que formalizou tudo? Hoje em dia só tem estereótipo, só tem chavão. Né? Acabou a criatividade, acabou a espontaneidade. É uma coisa horrorosa. Né? Se vocês soubessem a pena que eu tenho do pessoal mais novo, e vocês não estão vivendo, gente, vocês não sabem o que é a vida, porra. Até um dia eu estava lembrando, quando eu era jovem, a gente saía de São Paulo, ia para o Rio de Janeiro, sabe onde a gente ia nos bailinhos? Na favela. Não tinha o menor perigo, porra. A gente dormia na praia, não acontecia nada. Eu vivi isso, porra. Né? Agora, você vai falar disso hoje, o pessoal pensa que você está mentindo, que você está inventando. Fala, não, eu vi isso aí. Né? Era outro mundo. Quando acontecia um crime, era um abalo nacional. Né? Outro dia mesmo, estava lembrando, voltou agora a discussão, negócio do direito ao esquecimento. E daí o cara falou, quem pediu foi a família da Aida Cury. Eu lembro do assassinato da Aida Cury como se fosse hoje. Eu devia ter o quê? Uns 10 anos de idade, uma coisa assim. Aquele assassinato foi motivo de debate do país inteiro. Né? Às vezes não era nem crime brasileiro. Havia um sujeito nos Estados Unidos, um cara chamado Carol Chessman, que foi acusado de estuprador e assassino. E ele estava no corredor da morte. E ele, no corredor da morte, ele começou a estudar direito e literatura e virou um escritor de primeiríssima ordem. Hein? Publicou 3 livros, fizeram um sucesso imenso. E ele era motivo de debate no Brasil. Ver se é possível um treco desse. E eu acompanhava isso na televisão. Né? Então, quer dizer, o criminoso era um tipo singular. Hoje não. Hoje só tem criminoso, todo mundo é criminoso. Perdeu a graça ser criminoso. Né? Eu até estava pensando em matar umas pessoas, nem vou matar mais, porque tem tanto assassino aí, e não tem mais graça. Pô. Entendeu?